Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, vice-presidente de Relações Institucionais da ISH Tecnologia e você já sabe, o anfitrião e o host do nosso podcast Safe Talks. E eu tenho aqui alguns dados que mostram que estimativas apontam que até 50% dos consumidores não voltariam a comprar de uma empresa após vivenciar um incidente de segurança. Ou seja, demonstrar a capacidade de resiliência do seu negócio frente à onda de ataques não é somente uma questão de confiança, mas principalmente é uma questão de sobrevivência. Mas como fazer isso? Me ajuda a responder a essa e outras perguntas nosso convidado de hoje, Daniel Moreira Ciso, da Drogaria Araújo. Seja muito bem-vindo, Daniel. Alan, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, todo o time da ISH também. Você sabe que eu sou seu fã, então ainda é uma honra, ainda maior estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a Alan já falou, Daniel Ciso da Araújo. Araújo, uma das maiores empresas de varejo farmacêutico, a maior de Minas, uma das maiores do Brasil, mas também já atuei em empresas, atuei como Ciso da Falcone, PIF-PAF, atuei em segmentos também saúde, financeiro, e hoje tem esse desafio no varejo. Caramba, que legal. E eu, antes de entrar aqui no nosso roteiro, que a gente sempre tem e acaba desviando dele, eu vou começar desviando já. Você acabou de se apresentar rapidamente, né? Eu queria que você, se você se sentir à vontade, explorasse mais esses teus estágios de carreira, porque uma coisa me chamou muita atenção. A gente às vezes grava com alguns convidados que têm uma história longa num determinado segmento. Você, pelo que você falou, vários segmentos e sempre com sucesso. Cara, qual é o segredo? Como é que é isso aí de ir transitando entre segmentos? Cibersegurança é a mesma coisa para todo mundo? Como é que foi isso aí na tua carreira? Não, é legal que é diferente. Por exemplo, o varejo, você acaba se tornando vendedor. Acho que acima de um profissional de segurança, você vira um vendedor. Então você preocupa, eu preocupo primeiro com as vendas, depois eu preocupo com a proteção. E quando você vem ali Falcone, que é uma empresa focada em gestão, em consultoria, onde que isso é muito forte, depois você vai para a indústria, onde tem muito legado. E assim, a minha vida foi no futebol. Eu cresci ali no futebol, então a minha carreira foi no futebol ali. Meu pai me criou para ser um jogador de futebol. Galo ou Cruzeiro? Eu sou atleticano, aqui é Galo, mas eu joguei nas categorias de base do Cruzeiro. E foi graças ao Cruzeiro que eu trabalho com tecnologia. Mas seu pai te deixou jogar na categoria de base do Cruzeiro sendo Atlético? Ele ficou uma semana sem conversar comigo. Foi uma semana sem conversar comigo depois que eu aceitei a proposta do Cruzeiro. Eu me profissionalizei pelo Cruzeiro e lá era obrigatório você fazer um curso técnico com o Senai. E ali começou minha carreira, inclusive. Porque eu falei assim, poxa, vou fazer tecnologia, mas foi assim, que era um dos cursos que me chamou a atenção e que eu achei que fosse mais fácil na época, já que eu gostava. E aí depois que não deu certo, né, eu não era um bom jogador, nunca fui. E aí, quando não deu certo, eu falei assim, poxa, eu vou estudar ciência da computação, porque já tinha visto tecnologia ali. Mas eu não me encaixava. Eu acho que eu não me encaixava ali dentro da área de tecnologia. Eu falava assim, cara, acho que não é para mim. E aí fui trabalhar em consultoria, trabalhei na área de mineração, depois trabalhei na indústria. Quando chegou na Falcone, eu acho que foi uma virada de chave. Que na Falcone, eu lembro que a gente foi certificar na ISO 27001, e o professor virou para mim e falou assim, olha, menino, você está falando muito tecniquez. Não tem como você falar de segurança se você não entender de negócio. Falou o seguinte, vamos parar aqui o projeto, vamos começar do zero, eu vou te colocar num curso. Me mandou na época era um curso no Rio Grande do Sul, tá. Vai fazer uma semana de curso para aprender a saber o que é gestão de empresas antes da gente falar de segurança. E aí, eu acho que isso mudou para mim, a mente. Então, depois que você foca no processo e no negócio, começa a ficar mais fácil você fazer segurança independente do segmento. Muito bom, cara. E vamos voltar agora então para o segmento de varejo. A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte. A gente sabe que o desafio de proteger uma operação de varejo, qualquer operação, a bem da verdade, mas no varejo especialmente, porque é uma via de sentido duplo, né? De um lado, você tem que ter controles, barreiras, enfim, artefatos que assegurem que o teu ambiente está seguro. Mas, do outro lado, você precisa também facilitar para que o cliente possa encontrar aquilo que ele quer, para que ele possa fazer negócio, para que ele queira comprar e para que ele tenha uma jornada tranquila e segura, né? Nesse sentido aí, Daniel, quais você entende que são os principais pontos de vulnerabilidade de uma operação de comércio eletrônico? Eu acho até legal, é um bom desafio para um CISO quando ele tem um comércio eletrônico.
porque você fica muito nítido isso. Questão de experiência do usuário e segurança, essa balança eterna ali. Poxa, se aumentar a segurança, diminui a experiência do usuário. Onde eu encontro o equilíbrio? Só que, por outro lado, é uma ótima forma de você conseguir se conectar com o negócio, que eu acho que é uma das maiores dificuldades do CISO. Poxa, como é que eu me conecto com o negócio? Como é que eu consigo fazer parte do negócio e parar de ser chamado só em discussões técnicas, só para falar de incidente, para falar de um reporte? E quando um dos maiores desafios dentro do e-commerce, dentro do varejo, é você falar de credencial do seu usuário, principalmente e-commerce. Você está falando da credencial, poxa, deu uma credencial. Ele vai ter que ter esse acesso de alguma forma de comprar. Então você começa a falar de experiência do cliente. Então você começa a atuar não só na proteção, mas na experiência do cliente. E quando você fala, sei lá, de proteções de borda, por exemplo, você também está falando de experiência no cliente, porque você vai, poxa, vou colocar um ARF, um CDN, cara, você está falando de experiência do cliente, você está falando de performance, então assim, o tempo todo você para de falar de segurança da informação e você começa a entrar no negócio e começar a falar de experiência, de jornada do cliente. Não é só como que eu vou proteger os dados do meu cliente, isso também é importante, mas como é que eu vou garantir a segurança sem diminuir a experiência, porque como eu até brinquei no início, quem trabalha com varejo, ele é um vendedor. Então, o tempo todo você está pensando no cliente. Então, assim, na Araújo, a missão dela é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Eu gostei dessa frase, eu coloquei ela até na nossa política de segurança da informação. Falei, olha, a nossa missão aqui na Araújo é encantar e satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Como é que a gente faz isso? Protegendo o dado dele, claro, mas não diminuindo a experiência. Excelente. Então, você tem que encontrar esse equilíbrio. Assim, primeiro, eu tenho que garantir que o meu cliente tenha uma compra tranquila, do jeito que ele queria, sem muito estresse, e aí sim com segurança. E você percebe que o cliente, de alguma maneira, entende ou percebe o valor que está sendo entregue por um ambiente seguro dentro desse contexto? Isso tem mudado, né? Acho que, a princípio, não. Ele quer saber se está sendo mais voltado para performance do que proteção. Mas acho que tem mudado. A gente vê até por causa da LGPD, é claro, né? E isso aí começou a se expandir para todo mundo, as pessoas começaram a se conscientizar melhor sobre isso. Então a gente vê a questão de requisições, de ser mais transparente. E aí sim, o cliente, é muito comum a gente receber uma notificação. Cara, o que vocês guardam de meus dados? O que vocês têm com os meus dados? Ainda mais, é comum isso? É comum hoje. Ainda mais no varejo farmacêutico, porque você tem dados mais sensíveis. Sem dúvida. Né? Tem várias matérias, você falando assim, as farmácias guardam seus dados, aquela polêmica toda. E aí a pessoa fala assim, poxa, eu compro algumas coisas sensíveis numa farmácia. Eu faço alguns exames sensíveis. Poxa, será que meus dados estão sendo bem cuidados? Será que meus dados... Onde que estão meus dados? Será que o que eu estou comprando está sendo registrado? Isso tem chamado a atenção das pessoas. Que interessante. Você sabe que uma vez teve um episódio, eu recebi uma proposta por e-mail, chegou para mim, para abrir uma conta numa dessas contas globais, né? Que você tem o cartão internacional e tal. Não vou falar qual é para não contar o santo, né? Só vou contar o milagre. E aí eu falei, interessante, né? Eu viajo pra caramba, vou ter mais uma possibilidade aqui de ter um cartão desse multimoeda. E aí eu preenchi lá os dados que me pediram e tal, não sei o quê. Passou 2, 3 dias, não, negativa, você não pode ter o nosso cartão e tal. Meu crédito deve estar sujo na praça aí, tudo bem. Só que aí eu respondi, então beleza, então agora vocês vão me provar que vocês me esqueceram. Eu quero que vocês me esqueçam. Rapaz, deu um quiprocó danado. Não, os dados vão ser apagados. Eu não quero promessa sua, eu quero uma prova de que eu fui esquecido e que meus dados foram esquecidos por você, já que eu não sirvo para ser seu cliente, você não serve para ter meus dados. Depois de muitas idas e vindas, o pessoal conseguiu me mandar lá alguns prints e tal, mas essa é uma questão que me parece que até pouco tempo atrás ela não era muito percebida como importante, né, pelo usuário, por quem está do lado de cá usando as soluções que a gente oferece. E isso, pelo que você está falando, tem começado a mudar, então as pessoas estão mais conscientes disso. Estão mais conscientes. Eu vejo... Ela está preocupada exatamente o que a gente está fazendo com o dado e por causa da compra, né? Eu comprei agora, né? É uma febre aí esses emagrecedores, né? E aí, assim, poxa, eu queria perder 4 quilos e com preguiça de academia. Aí eu falei assim, eu vou comprar um Monjaro, né? Toda hora hoje aqui. E aí a indústria pede para você ter um desconto ali, você passar para o programa de benefícios dados ali. Sei bem como é. E aí você tá assim, cara, será que vale a pena eu dar meu dado pro... O cara só que era R$500 de desconto, então assim, valia a pena. O desconto é grande. O desconto era grande. Então, e depois, por que ele está pegando esse dado? Né? Será que vai ter mais promoções? O cliente melhorou nisso aí.
as pessoas estão se importando mais com seus dados, estão mais conscientes. Então, esse volume, até do nosso lado, a gente tem que melhorar agora, que a gente tem que ser mais rápido na transparência, mais rápido em responder o cliente, porque ele realmente está ansioso em saber agora o que está acontecendo com meus dados por debaixo dos panos ali. Que legal. Daniel, tem um dado aqui que diz o seguinte, ó, é um levantamento da Preach que mostra que durante a Black Friday, 72% de todo o tráfego de vendas é realizado através de smartphones. E a gente está cansado de saber que normalmente os smartphones não têm a mesma atenção quando a gente fala de segurança que os nossos notebooks, computadores de mesa e assim por diante, né? Essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência, por exemplo, quando eu vou falar sobre a importância da segurança digital, conscientização e tal. Para públicos não técnicos, né? Eu sempre pergunto, quem aqui tem antivírus no computador? Todo mundo levanta a mão. E quem aqui tem antivírus ou alguma forma de proteção no celular? As pessoas começam a se olhar, como assim no celular? Então, essa consciência está longe, me parece, de ser atingida, né? Mas a turma está usando esse troço para comprar. Como é que a gente oferece uma jornada segura que seja também multidispositivo, levando isso em consideração? Não, e é legal que hoje em dia a pessoa começa a fazer a compra, às vezes, no notebook, ela está trabalhando, e ela termina no celular dela, no app. Então ela começou no site, vai terminar dentro do app por causa do desconto. Então, acho que volta até naquela questão de você primeiro, cara, eu tenho que proteger a borda. Essa borda tem que estar, seja no site, seja no app, porque a gente não consegue chegar no dispositivo da pessoa. E aí a gente precisa de tecnologia. Nesse momento a gente precisa de tecnologia, porque é inevitável que você tenha que garantir essa performance, essa bolha em volta dos seus ativos e garantir que o cliente não tenha uma interrupção dessa camada de troca ali entre o site, entre o app. Então ele tem essa agilidade, essa fluidez para trocar site, app e tudo mais, garantir que essa credencial dele ali, independente, poxa, eu acabei de logar no app, agora tem que logar no site, então como é que a gente faz a gestão? Isso se tornou obrigatório, quase toda empresa falar hoje de CIAM. Porque você tem o tempo todo, tem que estar falando ali de jornada de cliente o tempo todo. E para o varejo é pior, porque o varejo tem aquela pessoa, por exemplo, eu falei, a Araújo, ela é muito presente fisicamente em Minas, mas por causa do comércio a gente tem de Brasil inteiro. E aí, aquela pessoa que faz uma compra. Então, você questão de licenciamento, de como é que você lida com isso por trás, né? Porque você tem que aumentar o seu escopo de recompras ali dentro do CIAM e depois transformar isso, fazer a gestão desses dados do cliente. E um desafio interessante para a gente, que a gente vê aumentando muito, e para você que está nos assistindo aí, é bem interessante, é a quantidade de credenciais que são vazadas. Então, por exemplo, hoje na Araújo, até por praticidade, nós guardamos o CVV do cartão. Então, por isso que a gente pede um segundo fator de autenticação e tudo mais, justamente porque a gente guarda o CVV para ficar fácil a compra. Justamente se o cara começou a comprar no site, o cartão dele cadastrou no site, no app ele conseguiu utilizar e só finalizar a compra. Tá. Às vezes quer aproveitar um desconto que só tenha no app. Só que aí a senha dele foi vazada. Né? Um determinado, sei lá, ele gravou no Google e, igual você falou, o app está todas as senhas salvas, todo mundo tem essa mania de salvar ali, e a senha foi vazada. Hoje, nós temos que monitorar as credenciais dos nossos clientes. Isso é uma loucura, porque, poxa, a senha foi vazada. Caramba. Porque se a senha for vazada e aí alguém usou essa senha desse cliente, fez uma compra e mudou o endereço de entrega, a culpa vai ser... Perfeito. Eles vão cobrar alguma postura da Araújo. Então, a gente tem que ter um time de fraude muito atento ali, por quem está comprando, por essa mudança de endereço de entrega. Poxa, o cara é de São Paulo, está pedindo a entrega no Rio de Janeiro, tem alguma coisa errada aqui. E a gente monitorar isso. Então, a gente tem um tempo todo atento ali a monitorar, resetar a senha do cliente e mandar, olha, só a senha foi resetada por questão de segurança, para voltere. Então, o nosso SOC tem essa obrigação hoje até de monitorar as senhas vazadas dos nossos clientes. Mesmo que o vazamento não seja da gente. Então a gente sabe assim, opa, essa senha caiu no Deep Web aqui, é um cliente cadastrado na nossa base aqui de como. Vamos resetar a senha dele por segurança aqui e comunicar com essa senha. O perímetro, ele virtualmente inexiste, porque ele é amplo, né? Você tem que monitorar até Deep Web atrás de credencial de cliente. De cliente, exatamente. Que loucura. E eu tenho uma curiosidade. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos há pouco tempo, e você nos contava lá que a Araújo tem uma particularidade, né? Ela é muito concentrada em Minas Gerais e lá em Minas a Araújo pode ter uma atuação mais ampla do que a maioria das outras dos seus concorrentes espalhados pelo Brasil, que é poder vender de tudo, não só remédio, né? Quando você vende pelo e-commerce, pelo comércio eletrônico, para um consumidor de São Paulo, do Rio, do Paraná, esse cara pode comprar tudo de você também? Pode. O consumidor lá? Pode comprar. Nós falamos, né, nosso dilema hoje se faz bem, a Araújo tem.
Que legal. Então, realmente, nosso mix de produtos ele é muito maior do que uma farmácia comum. E aí, então, por isso que a gente expande muito em Minas, até porque o volume de você fazer uma distribuição, nosso foco é logística ali, todas as lojas são abastecidas todos os dias na Araújo. Então, quem conhece Araújo, que já foi em Minas, vai ver um Araújo para tudo quanto é lado ali. Nosso market share é gigante ali em Minas. Só que quando você sai, você sente até falta, né? É legal que às vezes um fornecedor que só veio de São Paulo, uma vez eu falei assim, Adriano, eu tô te esperando aqui no mercadinho. Eu falei, mercadinho? Tem um mercadinho aqui, é chamado Araújo. Antes de eu trabalhar. Porque você vê que Araújo realmente tem de tudo ali, né? Poxa, eu quero comprar um chinelo, E isso, eu quero comprar ração pro meu pet. Você vai encontrar na Araújo. Até ração tem. Até ração tem. Prego. Eu falei assim, no domingo à tarde, tava montando um armário. E eu fiquei em dúvida. Será que Araújo tem prego? Eu vou lá na Araújo testar, ver se tem prego. Tinha prego na Araújo. Muito bom, cara, muito bom. Mas hoje, pelo e-commerce, a gente consegue entregar em praticamente todos os países. Sensacional, muito legal. Vamos falar agora de conscientização, né? Quais são as estratégias que você tem acompanhado, que têm sido utilizadas para treinar, não só, e aí, pelo teu depoimento, que você tem que monitorar até a credencial do teu cliente, isso evidencia que a preocupação não pode estar só dentro de casa. Quais são as estratégias que você tem visto e que eventualmente funcionam, né? Para você aumentar o nível de conscientização dentro de casa, para não cair em phishing, para não clicar em porcaria, aquela coisa que a gente já sabe, aquele roteiro todo, e para fora também, né? Para treinar esse nosso usuário, para conscientizar esse nosso cliente, esse nosso consumidor da importância de ter um comportamento seguro. Você tem visto coisas bacanas nesse sentido? Olha, talvez, assim, tem surgido muito treinamento legal, mas talvez eu não sei ainda se é o suficiente. Qual que é o problema? Quando a gente fala de phishing, que é um dos principais ataques ali, a gente está falando muito do comportamento humano. E, assim, na Araújo nós fazemos phishing ali, vamos pegar os colaboradores internos primeiro. Nós fazemos phishing ali pelo menos uma vez por mês, às vezes um mês sim, um mês não. É legal, as pessoas estão se conscientizando. A gente faz phishing, né, por voz, brinca com a pessoa, fazendo algumas campanhas, fazemos uma blitz para saber se as pessoas estão sabendo ali, aquele picolé do phishing, algumas brincadeiras que são legais. Isso ajuda muito a conscientizar as pessoas e até trazer elas para o lado de segurança. Mas a gente está falando muito do comportamento humano e esse senso de urgência, de emergência, ele continua acontecendo. Por mais que você conscientize a pessoa, você coloca assim, ó, Araújo leva para a Copa do Mundo, num bolão ali, e a pessoa fala assim, caramba, acho que é um phishing. Mas ela clica, ela tá tão tendenciosa, aquele comportamento, aquela ansiedade, hoje todo mundo ansioso, aquela ansiedade assim, eu tenho que clicar aqui. É legal, a gente fez uma campanha semana passada, e a gerente comercial, ela veio chateada comigo. Poxa, eu caí no phishing. E ela tava mal que eu no phishing. E a gente falou assim... E tem que ficar mesmo, né? Mas ela falou assim, eu vi que era um phishing. Só que exatamente esse lado humano, ela falou assim, poxa, eu senti que tinha uma coisa errada aqui. Só que eu cliquei. Ela falou assim, eu me senti boba de ter caído. Então eu falei assim, não é essa a ideia. Porque a gente está falando de comportamento humano. A ideia é porque você conscientizar, porque esse hacker está explorando. Poxa, meu pai me vê trabalhando com isso há muitos anos. Aí esses dias caiu nesses phishing da vida, tudo mais. A gente falou assim, poxa, alguém próximo aqui, amigos às vezes que trabalham com tecnologia, caindo também. Você fala assim, poxa, mas então quem está na área, porque a gente ainda tem essa dificuldade do comportamento, de lidar um pouco com a ansiedade ali, que eu acho que a gente começa a trabalhar. Agora, é inevitável. Se a gente não fazer algum trabalho nesse sentido também, a gente nunca vai mudar. E eu acho que a gente tem que ser agora criativos de como explorar isso cada vez mais para colocar ali o mindset mesmo das pessoas e falar assim, cara, eu tenho que pensar um pouco mais em segurança antes de clicar, né? Eu vi uma frase de pense antes de clicar. E assim, exatamente, poxa, o que tá mandando aqui? Isso funciona muito na Black Friday. Uhum. E então, assim, como é que vai funcionar isso aqui? Então, eu tenho que acalmar um pouco minha ansiedade, me terapeutizar em segurança da informação para conseguir melhorar nesse aspecto. É um desafio grande. E quando você faz para o cliente ainda, né? Porque para o cliente a gente tem que ser mensagens rápidas, diretas, assertivas. Olha, Araújo não... altera a sua senha a menos que aconteça isso. Nós não mandamos isso aqui, essa informação. Não pedimos suas credenciais. Só que são mensagens diretas. O problema é como você ainda aguçar mais esse gosto das pessoas em se importarem mais menos com a urgência ali e mais assim, o que eu estou fazendo naquele momento. Perfeito. Para aliviar a barra dessa tua... Ela é gerente financeira, né? Comercial. Da tua gerente comercial. Se você estiver nos assistindo, vou te contar duas histórias, né? A primeira aconteceu aqui na SH.
fizemos um teste anti-phishing e teve um bocado de gente que caiu. Cara, nós somos uma empresa de cibersegurança. Então, se pessoas que trabalham... Felizmente não caiu ninguém da área técnica, tá? Pode ficar tranquilo que aí foi tudo 100%. Mas teve muita gente de áreas administrativas e áreas de suporte que clicaram, né? Então, é o que você falou, é a natureza humana. E essa coisa da ansiedade, eu vou contar a segunda história. Minha mulher vai ficar pé da vida comigo, mas eu vou contar mesmo assim. Há algumas semanas atrás, eu estava viajando, de repente chega a mensagem da Rê, né? Eu normalmente, quando saio de Curitiba para ir para algum lugar, saio de madrugada, ela ainda está dormindo. E aí depois, ao longo da manhã, a gente se fala e tal. E ela acordou chateadíssima. Falei, o que aconteceu? Eu estava aqui meio sonolenta, acordando, chegou aqui uma mensagem dizendo que um pacote meu estava preso no correio e eu estou esperando um pacote mesmo. Fui lá e paguei R$40. Depois, agora que eu cliquei para pagar, eu percebi que era um phishing. Pois é, ela caiu. E qual foi o gatilho? Exatamente a ansiedade. Ela tem a característica de ser muito resolutiva, de nunca deixar para resolver os troços depois. Não, isso aqui, R$40, vou pagar agora. Eita, ainda bem que era só R$40. Talvez fosse 400, ela não teria pago. A 40, tudo bem, ela pagou. Mas controlar essa ansiedade eu acho que é determinante, né, cara? Senão a gente cai em tudo. É a mesma lógica de você comprar um monte de porcaria que você não precisa, aí você entope teu armário de coisas que você nunca vai usar e tal. É mais ou menos a mesma coisa, né? Porque tem um desconto especial. Exatamente. Né? E aí começa a entrar a tecnologia também, né? Eu estava vendo, a gente tem uma solução com vocês até de proteção de phishing, de e-mail ali. Nos últimos 90 dias, a Araújo recebeu 12 milhões de e-mails na nossa caixa de entrada. 12 milhões de e-mails. Quando a gente faz uma análise aí nessa plataforma do que é phishing, do que é um malware, um ataque direcionado e tudo mais, a ferramenta filtra isso, ela entregou para a gente 2,9 milhões de e-mails. Caramba. Ou seja, mais de 9 milhões de e-mails ou são phishing, ou são coisas desnecessárias. Pode ser ataque direcionado. Que loucura. Mas quanto é tempo loucura. Isso? Nos últimos 90 dias. 90 dias. Isso é uma estatística nossa, tá, pessoal, que eu tô falando. Então, se a gente puxar na plataforma ali, você vê assim, cara, como é que cresceu isso? Porque funciona. Eu entrevistei aqui, a gente conversou uma vez aqui no podcast com um delegado da Delegacia de Fraudes Digitais aqui de São Paulo, né? E ele falava isso, né? Que antigamente, para você ser um fora da lei, um bandido, cara, esse troço dá trabalho. Porque você tem que arrumar uma arma, então você tem que comprar, emprestar, alugar. Você tem que se expor ali para o semáforo e ficar ali batendo no vidro dos carros. Você tem que ter um comparsa que vai pegar o produto do roubo e sair correndo, ou coisa parecida. Você tem que ter uma motinha para poder fugir e tal. Cara, quando foi para o digital, você só precisa de um computador e uma conexão à internet. Zero exposição, risco quase nenhum. Então isso provavelmente ajuda a explicar, né, por que cresceu tanto nos últimos tempos essas tentativas de ataque de phishing, engenharia social e coisa do tipo, né? Exato. E assim, até porque os outros... Acho que teve um podcast de vocês que eu assisti, que acho que você comentou, acho que atualmente investimos mais de 250 milhões de dólares em cibersegurança no mundo. Como nunca se investiu. Acho que cresce a 15%, se não me engano, a todo ano. 15% ao ano, é isso aí. Está crescendo muito, então. Só que é o seguinte, eles estão inovando e o crime cibernético continua crescendo também, mais de 15%. Então, por quê? Agora eles mudaram o foco. Ele vira assim, a tecnologia começou a ficar um pouco mais protegida. Agora, querendo ou não, a gente tem agora lidar com a camada humana, a gente começar a criar soluções ali, como eu falei, né? Desculpa aí, né? Brincar, terapeutizar ali em segurança da informação, porque agora a gente tem que... É difícil agora você pegar esse elo de como conscientizar agora diminuir um pouco a ansiedade de trazer essa pessoa para o seu lado, mas as pessoas estão se importando. É legal assim, poxa, a parte de reporte de phishing cada vez aumenta mais, ou seja, as pessoas estão mais ligadas nisso. Mas ainda continua. Por quê? Por causa dessa ansiedade que a gente tem que trabalhar. Eu acho que agora a gente tem que começar ainda a ser mais criativos agora nessa conscientização. É um desafio da segurança agora. Você acha que é uma tendência? Porque o que você falou me fez refletir aqui, e me parece que faz muito sentido, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente estava toda hora vendo ransomware para tudo quanto é canto. E o que a gente tem visto recentemente noticiado são vazamentos de credenciais. Né? O que evidencia o que você falou. Você acha que isso é uma tendência, né? Ou seja, o hacker, o fora da lei, começar a explorar mais o fator humano, usar mais de engenharia social, de armadilhas para pegar essas vulnerabilidades humanas, já que o lado tecnológico está mais protegido? Acho. E assim, é interessante até quando eu faço pentest. Você vai fazer um teste lá dentro da sua organização. Os últimos pentests que nós realizamos,
quando a pessoa conseguiu ter um ataque bem sucedido, foi usando o fator humano. Foi impressionante. Teve um que foi impressionante. Ele tentou lá, foi um black box. Então, assim, não tinha informação nenhuma da Araújo. Então, o que ele fez? Ele tentou, se conectou no nosso ambiente, ele tentou várias informações, não conseguiu nada relevante. Ele falou assim, vou pegar uma informação. Ele pegou pessoas no LinkedIn da Araújo e começou a pegar aquelas pessoas e fazer engenharia social em cima daquelas pessoas. E aí conseguiu uma pessoa ali do RH, e aí não conseguiu informação quase nenhuma. Aí ele viu que tinha, para conectar ali, precisava de um segundo fator de autenticação. Ele tentou entrar em contato, começou a ligar para essa pessoa. E assim, ele falou que ligou para mais de 100 pessoas e uma caiu. E ele conseguiu entrar dentro da Araújo com uma credencial. E aí ele começou a fazer o quê? Tentar uma escalação de privilégio. E aí a gente foi vendo e falou assim, caramba, a maioria dos pentests que nós estamos fazendo, até o pentest já está pensando nisso. Poxa, deixa eu tentar pegar ali aquele fator humano. E aí virou uma tendência. Então, assim, tanto que a credencial agora virou realmente assim, poxa, minha prioridade 0. Eu tenho que começar a olhar para isso assim, de uma forma. E o pior, né? Que agora você começa a fazer o quê? Colocar complexidade. Uhum. Toma 12 caracteres, 14 caracteres, segundo fator de indicação. E aí a pessoa começa a falar assim, caramba, se perder, vou anotar minha senha no papel, vou fazer aquilo ali. E aí você piora do outro lado. Então e aí começa de novo aquela coisa que a gente falou de experiência ali, até interna também, com segurança, porque ficou muito difícil você gerenciar isso. E agora, assim, o líder de segurança, que não for um gestor humano de pessoas, é muito difícil, porque agora você tem que ficar o tempo todo pensando nas pessoas, no comportamento, de como é que funciona, como é que eu vou lidar no dia a dia com pessoas, não só com tecnologia. É muito fácil lidar com tecnologia. Lidar com pessoas que é mais difícil, isso é imprevisível. Que loucura. E você falou agora um pouco de Black Friday, né? Assim como Black Friday, tem Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, essas datas comemorativas que normalmente geram um tráfego mais intenso, né? Você percebe que nesses períodos existe alguma diferença em termos do que os hackers estão tentando fazer, em termos de ataques, em relação ao business as usual de todos os dias? Tem alguma concentração maior? Os caras aproveitam que tem mais tráfego? Você tem alguma referência com relação a isso? Naturalmente vai aumentar phishing, né? Como a gente está comentando. Eu vejo que tem um aumento muito significativo. E lá no varejo ainda, a gente ainda tem uma data muito importante, tão importante quanto a Black, que é a DLI, que é o Dia Livre de Impostos. Lá em Minas é muito forte, não sei, acho que em São Paulo, mas lá é muito forte. É tão importante quanto a DLI, quanto a Black. Que acontece em maio ali. Por curiosidade, porque eu nunca ouvi falar, talvez a nossa audiência também não. O DLI é o quê? Um dia em que as pessoas compram sem pagar imposto? Sem pagar imposto. Quem assume esse imposto é o comerciante? É o comerciante. Isso é muito legal, é uma negociação que dia que ali. Mesmo? Eu vou para Minas comprar lá quando tiver. Eu acho que esse ano caiu em maio, se não me engano foi dia 29 de maio. Olha aí, tá mas vendo, cai em maio. Comprar sem imposto, fica ligado aí. Isso é ótimo, as promoções aí do DLI às vezes são maiores do que a da Black. Entendi. Pra gente, por exemplo, é uma data mais importante. Assim, a Black e DLI são as datas que a gente para tudo, assim, não pode acontecer nada. E aí nós vemos, assim, é muito comum disparar a rede social com propagandas falsas da Araújo. Né? A fralda que custa 50 vendendo por 25 para enganar as pessoas. Isso assim, aumenta muito na semana de DLI, Black Friday, esses ataques direcionados. O cara clona ali uma página, pega uma promoção, lança no grupo do WhatsApp, grupo de Facebook. Isso a gente vê muito ali no nosso Threat Intel, pegando essas ameaças, assim, esses anúncios falsos. Isso é demais. Agora aumenta demais também busca de preço. Às vezes é legal o concorrente buscando ali para aquela briga de preços ali. A gente vê muito pegando. E ataque do DDoS, atacar a nossa disponibilidade, porque eu acho que eles tentam muito isso, né? A ataque de disponibilidade dispara muito forte. A gente vê isso no nosso WAF ali, barreira aumentando essa quantidade. Ataques de bot disparam muito. Mas o mais curioso é a quantidade de anúncios falsos. Isso assim, dispara. Começa a ter 500 por dia. É algo assustador. Que interessante. Vamos falar um pouquinho agora de questões regulatórias, né? Quais você acha que são os riscos jurídicos de um vazamento em plena Black Friday ou numa outra data qualquer especial, né? Como é que o varejo pode garantir conformidade com as normas de LGPD e tudo mais durante esses processos de muito movimento, né? Porque a gente sempre diz, né? Eu vejo essas datas datas especiais como a Black Friday meio como um momento concentrado que se parece muito com um momento que muitas empresas vivem, nós na SH já vivemos isso, em que você está crescendo muito rápido, e em momentos que você está crescendo muito rápido, velho, a única preocupação é vender. Depois você resolve o resto todo, depois você resolve o processo, depois você resolve compliance, depois você resolve tudo. Vamos aproveitar o bom momento e vender. Lógico que preservadas as devidas proporções, a gente
trouxer isso para o ambiente do varejo, principalmente o online, essas datas especiais podem trazer o risco de você ter uma mentalidade, rapaziada, vamos vender aqui, depois a gente resolve o resto. Mas aí tem um monte de questão regulatória, LGPD e tal. Como é que se equilibra essa coisa toda aí? A gente tem que ser rápido também, veloz em responder. Eu acho que assim, não tem como. Quando a gente fala de LGPD, acho que o ponto principal é a transparência. Acho que você tem que ser transparente com o que você está pegando, com o que você está armazenando de dado, por que você está dando uma promoção, porque aí vai vir a indústria também te apertando. Então ela vai vir assim com uma promoção específica. Olha, tem a promoção aqui, leve 3, pague 2, só que você tem que dar o seu CPF. Então assim, eu acho que você tem que ser muito transparente isso. Cara, o que é a empresa Araújo, por exemplo, está coletando, o que não é da Araújo, o que é da indústria, o que é uma exigência do Ministério da Saúde. Isso tem que estar bem claro para o cliente, para onde que eu estou passando meus dados, porque assim, poxa, tem uma promoção diferente aqui, para ele começar a suspeitar também para onde que ele está dando essa informação. Isso é rápido, porque já aconteceu numa DLI, numa Black Friday, a gente ter um site falso desse, por exemplo, e as pessoas começaram a comprar disparadamente. E o cara clonou o site da Araújo ali, algo bem parecido, e começou a realizar compra, promoção. Caramba. E tudo mais. É o que você falou. Poxa, a gente está preocupado em vender ali. Mas e o nosso cliente que está sendo enganado? Então você tem que ser muito rápido. Poxa, eu tenho que lançar no site então aqui agora. Olha, esse site aqui não é nosso. Então cuidado com o site que vocês estão comprando. Araújo é só esse domínio e tudo mais. Então a velocidade de você comunicar com o cliente ela tem que ser muito mais rápida. Tem que ser interativa. Então assim, nessas datas, por exemplo, Black Friday, é o time o tempo todo, 24/7. Eu ia perguntar ali, isso. Tem uma operaçãozinha de guerra ali. Tem uma sala de guerra com todos os times, todas as áreas, para realizar todo o teste de estresse e tudo mais. Uma comunicação rápida, efetiva com o cliente, bem direcionada, para a gente, se tiver alguma coisinha, já ser mais transparente e claro com o cliente. Perfeito. Porque a nossa dor vai ser isso mesmo. Tiver uma parada, por exemplo, o site, vou bater na madeira aqui, ó. O site caiu, o app caiu. Então, assim, como é que a gente vai responder o cliente aqui rapidamente? O app está fora, que hoje em dia é muito... O app caiu, você vai ter nas redes sociais já a pessoa falando mal, né? Poxa, tá fora aqui e tudo mais, o cliente tá... Aí a ansiedade do cliente vai bater, é muito rápido. Então, a comunicação tem que ser muito rápida num momento como esse. Então, assim, a gente está preocupado, obviamente, preocupados com vender o mais rápido possível e ser transparente o mais rápido possível. Porque se tem algum problema, isso tem que gerar rápido, não pode... E problema sempre vai dar, então a gente tem que ser assim, cara, como é que eu respondo para esse problema aqui o mais rápido possível? Bacana. E você acha que frameworks tipo NIST, ISO 27001 ajudam nesse processo de você estruturar essa resposta a esses desafios? Eu acho que assim, é essencial, não tem como. Se você não mede, aí os mantras dos gurus, né? Se você não mede, você não gerencia. E se você não gerencia, como é que você está atuando nos riscos certo? Se você não está fazendo gestão do risco, onde é que você está atuando então? Fica muito às cegas. A empresa que não está medindo, ela está investindo às cegas. Pode estar sendo certo, pode estar dando uma estratégia. Mas aí é sorte, né? Pode ser sorte. Estratégia. Aí é sorte. Ela está dando sorte assim, poxa, será que eu deixei alguma coisa por trás, alguma brecha ali? Você pode ver que muitos incidentes acontecem quando você pega as empresas, ela não tem um framework bem estruturado. Eu acho que a nossa maior dor no mercado de segurança, não sei se vocês concordam comigo, quem é da área, mas não é proteger. Toda ferramenta aí, hoje em dia você vai falar assim, poxa, eu quero contratar um EDR, você tem 3, 4, 5 boas opções. Você tem muita solução muito boa, mas é como que você vai medir. Tipo assim, você tem que... Poxa, eu tenho que entender do meu processo, eu tenho que entender da minha área, saber onde estão os meus riscos. Depois que eu entendo, eu classifico esses riscos. Poxa, eu sei que estou atuando nos riscos mais críticos do negócio. Tem risco que está... E o CIS às vezes tem mania ainda de pegar o risco, colocar debaixo do braço e falar assim, ou então você põe a carta de risco. Ó, assina aí para mim, que se der merda, a culpa é sua. Então você vai no diretor. E alguns, se o diretor não for atento, ele assina, fala assim, tá beleza, você me deu aqui, ó, tudo mais, e acontece um incidente. Cara, isso não vai adiantar nada. Sempre vai cair no colo do líder de segurança. Você tem que mostrar assim, olha, existe um risco, levar para uma mesa para discussão. Eu sempre levei essa abordagem, toda empresa que eu vou. O risco não é de segurança, nunca é meu, é do negócio. Está aqui os riscos, está aqui, o que a gente vai atuar? Olha, eu oriento aqui. E aí a gente usa adora o NIST, hoje a gente utiliza o NIST como a principal medida ali, um termômetro que a gente tem da nossa situação. E quando a gente pega aquele pilar de governança do NIST 2.0, aí sim eu trabalho o ISO em cima dele para melhorar ainda mais a minha governança, política, os processos, para a gente deixar uma área mais robusta ali. Isso não é burocracia. As pessoas falam assim, poxa, mas ISO, você está falando que é burocracia. Não é burocracia. É você
colocar a casa em ordem ali. E o nicho ainda é mais prático, é mais rápido, direto, objetivo. Você consegue saber, cara, como é que está a minha situação. Talvez eu estou gastando tanto com proteção, mas a minha identificação está ruim, a minha resiliência e minha resposta está péssima. Então, beleza, se tiver um acidente, acabou, vai ficar parado 10, 15 dias, então não vai adiantar nada. Então, assim, você ter esse equilíbrio, né? E eu acho que só o indicador vai te ajudar. Você precisa. Isso vai te ajudar com o board, isso vai te ajudar com o justificar o orçamento. Se você pegava assim, Daniel, aonde que estão os investimentos da Araújo? Eu vou te mostrar quais riscos estão associados a eles. Então, assim, olha, eu vou abrir. A gente abriu uma planilha, temos uma planilha lá. Eu vou abrir para você a planilha e falar assim: olha, os riscos assim, vou tirar aqui 4 milhões de segurança. Tá bom, vamos tirar qual projeto aqui, ó, qual o risco que a gente vai aceitar agora. Essa discussão não é minha, não é uma decisão minha, é uma decisão do board. Falei assim, tá, aonde que você quer aumentar seu risco aqui? Porque assim, se eu estou investindo, eu estou mitigando o risco aqui, se eu vou tirar um pouco o investimento, um ano mais desafiador, vamos diminuir o investimento? Vamos aumentar o nível de risco. E se você não tem métricas, você não consegue fazer essa abordagem. Aí você fica a sua palavra. E aí a palavra do líder de segurança vale muito pouco. Ela vale muito pouco. Então se você não tem nada, fatos e dados, o board, a diretoria nunca vai te ouvir claramente. É muito difícil. Então esses indicadores, NIST, ISO, te ajudam a conversar, pelo menos a sentar na mesa e ter uma informação para mostrar para um board. Legal, você tocou num assunto aí que eu acho que é determinante, né? A gente está gravando esse nosso episódio aqui uma semana antes do Mindsec, né? Que é um dos principais eventos da comunidade de cibersegurança. Né? E eu vou fazer uma palestra lá no Mindsec. A essas alturas eu já fiz a palestra, né? Porque o episódio vai ao ar depois do Mindsec, falando exatamente sobre o que o board precisa ouvir e ninguém está falando, e como é que o CISO precisa se estruturar para essa conversa. E aí você tangenciou aí vários pontos que são fundamentais. Né? Você começou lá na primeira pergunta que eu te fiz, falando que num dado momento você estava lá seguindo uma carreira de tecnologia e alguém te pegou, não, você está falando muito techniquez, vai lá fazer um curso de gestão e entender do negócio. Aí aqui você trouxe a questão dos indicadores, que você tem que medir, você tem que poder argumentar. A decisão de risco não é do CISO, não é do profissional de segurança, ela é uma decisão compartilhada com o board. Achei isso fantástico e eu queria que você, até baseado na tua experiência, imaginasse que o Daniel de 15 anos atrás está nos assistindo lá do outro lado. O que você diria para o Daniel de 15 anos atrás para facilitar a evolução dele na escalada corporativa para chegar a CISO, para poder ter fluidez, para garantir investimento? Sabe, segurança é um negócio de maluco. A gente precisa convencer o board a investir um caminhão de dinheiro para não ver nada acontecer. Né? Mas só não vê nada acontecer porque está investindo. O que você diria para o Daniel de 15 anos atrás para ele ter mais fluidez e facilidade nessa interação com as camadas decisoras da organização? Eu acho que o primeiro ponto, eu ia falar com ele, saiba do seu negócio. Né? Quem está começando ali, até para quem está começando a carreira, está assistindo a gente ali, está começando a carreira, fala assim, poxa, eu não tenho oportunidade de crescer aqui. Você conhece o seu negócio? Você sabe exatamente aonde que você está trabalhando, qual que é a sua empresa, qual que é o ramo de atuação? Por exemplo, a gente está falando de varejo, Araújo. Claro que o nosso foco é venda, mas Araújo, antes dela vender, ela compra, ela armazena, ela transporta e depois ela vende. Isso tudo. Então, assim, ela não é uma empresa de venda. A venda é a última etapa do nosso processo. Você conhece todos os processos da sua companhia, você entendeu ele, porque se você não consegue entender processo ali, é mais difícil. Porque a tecnologia muda muito rápido e é fácil você ir se antenando ali. Mas se você está começando, primeira coisa, entenda um pouco de negócio. O negócio que você está. Entenda de processo. Porque aí você começa a se conectar com o negócio. E aí você vai... Aonde que entra a tecnologia dentro desse processo? Eu brinco com o pessoal, um desafio interessante. Poxa, eu quero fazer um desafio assim, vou contratar uma consultoria e tudo mais. Ótimo. Antes, pega um processo lá de vendas de você, um processo de RH. Senta com a gerente de RH e fala assim, quais são os seus sistemas? Como é que começa o processo? Como é que você contrata alguém? Como é que você promove alguém? Você desenha e fala assim, aonde que entra a tecnologia nisso? Você tem um processo, vai saber onde que tem tecnologia. Quais são os riscos que você tem ali dentro? Quais são os ativos que ele tem lá dentro? Então, se você risco, probabilidade versus impacto, você fez um cálculo ali, você usa a matriz que você quiser, 4x4. Então, você vai ser, o risco é crítico aqui. Ó. Então, eu sei quais são os ativos, qual é o risco do RH da empresa. Você consegue dar uma nota para o RH, inclusive. Olha, o risco do RH na empresa talvez é crítico. Ela tem esses sistemas não são legados, são obsoletos, não tem atualização, ninguém se importa com eles. Por quê? Porque às vezes não tem investimento e tudo mais, só que o risco está aqui. Ó. A nota é isso
e o processo. Você começa a falar de negócio. Então, assim, se você entender, começar com o processo, primeiro, entendendo o ambiente que você está, quais são, o que a empresa faz ali. Porque quando você entra numa empresa, há 15 anos lá atrás, o Daniel, eu estava me importava em fazer o que me dava. Sentava e começava a fazer chamado. Eu abro minha planilha de chamado. É só isso que você vai fazer na empresa, né? É o que te manda, né? Eu vou pegar, abrir chamado e falar assim, eu tenho que fazer isso aqui, né? E você fica muito automático, né? Não, isso eu não posso. Abre chamado, reinicia a máquina. E aí você esquece exatamente assim, poxa, eu tô fazendo chamado todo dia aqui. Eu sei o que eu tô fazendo por trás. O que é esse sistema que eu tô dando acesso? O que ele faz para a companhia? Como é que ele está afetando o nosso cliente? Quem já trabalhou na área de saúde sabe que você pegar um dia um time e falar assim, poxa, o sistema tá lento, e você vai lá na fila de um hospital e você vai ver as pessoas esperando você entender. Imagina que é seu pai ali. Se você não consegue entender isso, você fala assim, poxa, aí quando alguém vai pedir alguma coisa, você fala assim, poxa, eu faço isso daqui a pouco, tudo mais, e você esquece que você trabalha no hospital, você está importando com vidas na área da saúde, né? Eu esqueço ali que a pessoa, quem vai procurar a UJ, na maioria das vezes, ela está com um problema, cara, está com uma dor, tudo mais, está buscando um remédio, e aí você vai falar assim, cara, depois eu olho isso aqui. Se você não entende o ambiente que você está, quem que é o seu cliente, e não entende esse processo, a tecnologia é só superficial. Você não consegue se conectar, você não consegue crescer dentro da empresa. Você pode crescer como técnico, né? Poxa, eu sei dominar essa ferramenta. Aí ano que vem tem uma ferramenta nova. E você volta a ser mediano ali até você aprender de novo. Agora, se você quer trabalhar em qualquer empresa, em qualquer segmento, é inevitável que você entenda de processo. E depois você entenda do seu negócio. E você vai expandindo isso. Então, se eu fosse dar essa dica lá atrás, assim, eu ia falar, cara, começa a ver onde que você está, onde que você está trabalhando, entenda de processo, negócio. Vai chegar um momento de tecnologia, mas tem coisa que vem antes, né? Que vem antes. Para você saber, assim, o que eu estou fazendo Legal. aqui. Você não usou essa palavra, mas eu tenho usado bastante, que é a palavra empatia. Eu acho que o profissional de segurança tem que ter muita empatia para conseguir calçar o sapato, como você falou, do cara que está lá na fila do hospital, na fila da consulta esperando para ser atendido, do cliente que está lá com uma dor esperando remédio para comprar. Quando você consegue praticar isso de verdade, né, eu acho que isso muda a tua percepção sobre o negócio e sobre aquilo que você está entregando como valor. Né? Porque o valor entregue por cibersegurança, me parece, e aí você me corrige se eu estiver errado, o valor entregue por cibersegurança não é exatamente só a segurança. Porque se fosse só a segurança, rapaz, você desconecta da internet e resolveu o problema. Não tem mais preocupação. Né? O valor é outro. O valor é a capacidade de fazer negócio de maneira efetiva, de resolver o problema das pessoas, de facilitar a vida das pessoas. Faz sentido isso? Total. E se a partir do momento que você... Sim, não ficar vago o que você faz. Senão você fica assim, poxa, eu tenho um trabalho. Eu chego, bato ponto, saio. Fica muito vago a sua vida. Se você não tem essa empatia e não entende a missão que você está fazendo ali dentro, poxa, de um estagiário, o que você está fazendo ali dentro, qual que é o seu papel, fica muito vago. Você não dá valor a você mesmo. Você fala assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Então você gasta 6 horas, 8 horas, seu dia 10 horas. Quem trabalha com cyber 24 horas. Você gasta o tempo todo da sua vida nisso e de repente você não deu um objetivo para a sua vida. Então, assim, é claro que o meu objetivo, desde quando eu entrei na Araújo, por exemplo, e toda empresa que eu faço, é tornar a empresa mais segura. É esse meu objetivo. Mas como? Né? E isso é importante quando você vai escolher um parceiro. Eu quero uma empresa que esteja ao meu lado, que pense da mesma forma, porque senão um cara te vê de uma solução e tchau, meu amigo. E você começa a se conectar, você criar esse ambiente de pessoas que se importam com o seu negócio, de pessoas que se importam com vidas, com as pessoas que estão ali, principalmente que trabalham na área de saúde, de alguma forma na área de saúde conecta, né? Tem que ser muito rápido isso. Tem que ser muito rápido. E aí você tem que ter um time. Eu contrato a maioria das pessoas hoje. Eu falei isso numa palestra uma vez. Algumas pessoas do meu time estavam lá e ficaram chateadas. Porque eles falam assim, cara, eu me senti um bosta aqui. Porque eu falei assim, eu não contrato por conhecimento técnico. Aí meu tipo assim, obrigado, viu? Eu falei assim, não, vou corrigir agora aqui, tá? Se vocês estão me assistindo, né? Do meu time aí, ó. Não é que eu não contrato só por conhecimento técnico. Mas eu olho muito, quando eu faço a entrevista, eu quero conhecer o humano, a pessoa ali que vai estar no dia a dia, porque exatamente para saber se ela tem empatia, se ela sabe se comunicar bem, como é que ela vai tratar a pessoa. E aí você vê, por exemplo, uma vez eu peguei a minha de call center,
E ela falava tão bem. Eu falei assim, essa menina para atendimento ela vai ser espetacular. Depois eu ensino ela a tecnologia. Perfeito. E é espetacular. Então, assim, você conhecer hoje as pessoas virou o foco principal. Então, o restante a gente vai trabalhando ali. Conhecimento técnico ele é importante, mas você consegue, às vezes, usar uma consultoria. Poxa, pega a ISH que vai ter técnicos brilhantes aqui. Você compra o conhecimento técnico. Ali exatamente o conhecimento. Tá aí. Porque é difícil você adquirir conhecimento Sem técnico. dúvida. Então, essas empresas que estão especializadas, que vendem isso, ela vai ter um profissional muito mais competente que você vai ter lá. O cara não vai conseguir adquirir esse conhecimento. Aqui vocês estão lidando com 300 empresas ao mesmo tempo. Então, vai ter um conhecimento muito mais rápido. E aí, assim, essa parte comportamental, para mim, eu chamo crucial. Então, assim, estou corrigindo, tá? Não é porque eu não contrato sem conhecimento técnico, mas só com conhecimento técnico. Mais uma vez, fantástico, Daniel. Num período da minha carreira, eu fui diretor superintendente do Sebrae do Paraná. E o Sebrae era uma instituição muito menor do que, por exemplo, a SH, né? Era uma empresa lá de 250, 300 colaboradores. E durante esse tempo, e aí eu fiz essa distinção de tamanho, porque hoje não é viável fazer isso dentro da SH, mas lá no Sebrae, naquela época, eu, diretor superintendente, era o número 1 da organização, eu entrevistava pessoalmente do estagiário ao diretor. Por quê? Cara, o que você conhece não me interessa. Eu quero saber quem é você. Eu sempre abria minhas entrevistas falando isso. Pô, me conta de você aí, de onde você vem, para onde você quer ir, o que você pode fazer e tal. Porque, cara, se você não assegurar um fit daquilo que a pessoa pensa e acredita com a cultura da empresa, não tem jeito de dar certo. Não tem jeito de dar certo. Vai dar tudo errado. Exatamente. Cara, só posso agradecer pelo teu tempo. Você se deslocou de Minas até aqui só para a gente bater esse papo. Muito obrigado pela tua generosidade. Eu acho que foi excepcional. Eu sempre gosto muito, Daniel, dos papos que a gente tem aqui, quando a gente vai além das questões técnicas de cibersegurança, sabe? Porque aí a gente amplia, né, o nosso poder de levar uma mensagem bacana para mais gente, para um público em geral que não necessariamente é aquele público dedicado 100% à cibersegurança. Eu tenho convicção que o pessoal que nos assistiu vai gostar muito desse papo, porque foi um papo muito legal. Antes de encerrar, como sempre, eu deixo o microfone aí à tua disposição para você mandar a tua mensagem final, fazer a tua reflexão final, dizer onde é que as pessoas te encontram, fazer o merchan da Araújo, enfim, para você usar aí como você quiser. Não, beleza. O primeiro eu que agradeço. Eu até brinquei com você uma vez, né, que nós estávamos conversando, e o professor Falcone, Vicente Falcone, todo mundo deve conhecer ali. Eu conversei com ele. Professor, como é que eu cresço assim, né? Ele falou assim, olha, procure pessoas que te façam, que sirvam como inspiração para você, né? E eu conversei, não é porque eu estou no podcast aqui, viu, pessoal? Eu falei em off aqui para ele já há meses atrás, que o Alan é uma das pessoas que eu me inspiro há muito tempo, tudo mais assim. E às vezes a gente... porque eu falei, a gente está falando muito de conectar aqui o técnico, né? E eu gostava disso desde a época quando o Steve Jobs chegou. Né, que tem uma abordagem muito mais ali. Claro que ele era um vendedor de marketing e tudo mais, mas ele se conectava com o negócio, ele procurava se conectar com as pessoas ali. Eu adoro Bill Gates, mas estou falando assim, são abordagens diferentes. Sem dúvida. E aí você falava assim, poxa, eu não me encaixo talvez ali como o Bill Gates. E tá tudo bem, você precisa ter essas pessoas, gênios também, ali por trás com um perfil mais técnico também. E aí é legal para você até se crescer, se inspirar em pessoas, né, como eu faço contigo hoje, né, me espelho ali. E aí, deixo essa dica também para todo mundo, né? Pega pessoas ali que possam te ajudar. Eu brinco, Eduardo Salomão, da MRV, ele me ajudou muito na minha carreira no início. Ele que foi uma das pessoas lá, sei lá, em 2017. Que legal. Eu era coordenador de infraestrutura, ele virou para mim e falou assim, cara, migra para segurança, acho que você leva jeito e tudo mais, e me apoiou muito no início da minha carreira. Então, assim, inclusive, eu também, todo mundo que me procura no LinkedIn, fala, cara, eu atendo todo mundo justamente porque eu fui ajudado, eu sei da importância, nós somos um mercado que é legal você ajudar um ao outro, então se eu puder ajudar e contribuir com alguém, fique à vontade de me contactar, eu sou todo aberto ali. Bacana. Onde é que te acham? Deve ter meu LinkedIn aqui. Vai estar meu LinkedIn aqui com vocês aqui. Podem me contactar, eu respondo todos vocês. Maravilha. E se precisar de qualquer coisa, compre na Araújo. Tá chegando a Black Friday, já vamos monitorando os preços. Como é que é o Se faz bem, Araújo tem. Se faz bem, Araújo tem, é isso aí. Obrigado, muito Maravilha. obrigado. Obrigado a você, Daniel. E assim a gente termina mais um episódio inspirador, eu diria, do Safe Talks.
Como eu sempre digo no final dos nossos encontros, se você curtiu esse episódio, dá aquele joinha, compartilha com quem você achou, com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Manda pra gente aí, escreve aí embaixo aí nos comentários, dicas, sugestões, elogios, críticas, sugestão de temas para os próximos episódios. E em breve a gente está de volta com mais um tema quentíssimo da área de cibersegurança aqui no nosso Safe Talks. Até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.